Foi a primeira coisa que ela pediu, que eu falasse para ela escutar. Eu entrego, viu? Eu entrego. Pegamos esse pedacinho que a gente encontra em Mateus, uma passagemzinha de Jesus, que ele traz para a gente essas frases que pouco a gente apercebe o tamanho e o valor que tem cada palavra. Quando Jesus diz assim: vinde a mim, vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Coloquei essas palavrinhas aqui, o jugo e fardo, porque eu acredito vocês já estão bem, aliás, estamos já bem mais conhecedores da palavra, mas como eu tive uma formação dentro da Igreja Católica muito fechada, muito exigente por parte da família, e eu sempre acreditava que jugo era o peso. Eu não compreendia o significado das palavras, e isso daí eu levei para a vida adulta. Você lê, repete, 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 mas se você não parar para interiorizar as palavras, elas vão se perdendo com o tempo. E a gente chega lá na nossa idade, né, para ter uma compreensão melhor. Então, jugo, eu coloquei um carrinho de boi aí, mas naquela época não era bonitinho assim não, tá? Era uns bichinhos puxando, ou vaca, ou jumento, puxando um negócio de madeira, cavando no chão, e a gente colocou aí para ficar mais bonitinho, né? Meio contemporâneo. Então, jugo é essa pecinha que a gente vê unindo os dois bois, né? Essa pecinha de madeira aí, unindo os dois animais. Então, jugo é essa peça. E quando a gente passa a ter a compreensão do Cristo, o significado de um pedaço de madeira, a gente vai aprofundar da seguinte forma. Imagine se esses dois animais estivessem com cordas folgadas. O que iria acontecer? Cordas mais longas e folgadas. Cada um iria por um local, né? Um ia puxar para um lado, outro ia puxar para o outro. Então veja quando Jesus pega essa palavrinha jugo e faz essa comparação, que essa peça que vai segurar os dois animais, e no significado da palavra dele, quer dizer que ele está conosco. É uma aliança para a gente focar, né? Você focar em quê? Em dias melhores. É você focar em possibilidades que o Cristo dá para a gente, quando você vê o contexto da mensagem. Então, esses dois animais, a única coisa que ele vê à frente é o caminho. E lá na frente, em outras passagens, a gente escuta no Evangelho dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, a simbologia, ela vai alimentando muitas situações. Então, o fardo tem aí essas madeirinhas, né? Mas essas madeirinhas aí a gente poderia colocar a nossa saúde, né? A gente poderia colocar as nossas alegrias, e a gente poderia colocar o contrário também, nossas doenças, nossos sofrimentos, nossas dores físicas, nossas dores morais, porque cada um de nós, por mais que a gente adentre a uma casa religiosa, a gente está em busca de uma palavra diferenciada. E lá dentro, cada um da gente sabe onde o nosso sapato aperta.
Então a gente pode ter um monte de palavras bonitas, belas passagens, mas se a gente não interiorizar e começar a trabalhar o sentimento que habita na gente, com essas situações do dia a dia, ora, é uma família difícil, um filho difícil, um esposo, uma esposa, ora, são os recursos financeiros, ora, é a saúde, ora, são os nervosismos. Então a gente pode entrar na saúde mental, então a gente entra na saúde mental e depois as influências espirituais. Então quando a gente percebe que algo diferente está habitando sobre nós e que esse algo não é físico, é quando a gente começa a despertar que possa ser algo espiritual. Então, a linguagem, quando a gente diz assim, olha, eu vou fazer uma pergunta. Vocês acham que aqui tem espíritos desencarnados? Encarnados tem. Tem? Tem? Tem ou não tem? Com certeza. E se eu dissesse assim, Felipe, tem um espírito bem feio perto de tu. Chega a dar uma coceirinha para a gente olhar, né? Então, às vezes, o sentido da palavra, a entonação da palavra, ela muda o contexto. Então, se realmente a gente tem essa fé e a gente acredita que aqui está cheio de espíritos desencarnados, a gente está começando a construir uma fé. Por quê? Alguém teria coragem de olhar do seu lado e dizer, realmente tem um espírito aqui? Ou quando a gente entrou, a gente nem lembrou disso? Não precisa responder, cada um vai saber. Quando a gente entrou aqui, a gente percebeu que tinha espíritos ali na porta, tomando de conta, tinha espíritos já sentados, esperando. A gente percebeu que tem entidades espalhadas aqui. Será que a gente percebeu isso? Ou a gente só fez as confraternizações da amizade? Oi, tudo bom? Aquela alegria. Então, essa segurança, essa certeza. Então, quando a gente pega uma mensagem como essa, tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. É a gente ter a compreensão que Jesus é a fonte de tudo. É a gente realmente entregar as coisas para Ele. E a gente só consegue entregar as coisas para Ele se a gente tiver a certeza que Ele está recebendo. Porque senão a gente vai fazer a mesma comparação de só lembrar dos espíritos invisíveis que estão aqui porque a gente falou. Então, acreditar que os meus problemas e as minhas situações vão ter um tempo para serem resolvidas e entregar isso a Deus, a gente tem que fazer de corpo e alma. Quer ver outro exemplo? Isso acontece com a gente em casa, no dia a dia. Ô menino, eu dou sempre esse exemplo. Vai ali na padaria ou no mercadinho e compra ali um pacote de fubá. E a gente dá um dinheiro ao menino que a gente nem conhece. Só vive ali pela rua, por ali, a gente viu. E a gente entrega a ele, ele vai lá e você não duvida se ele vai voltar com um pacote de fubá ou se ele não vai voltar. Percebe? Às vezes a gente diz assim, ô fulano, você pode dar um recado a Beltrano? Posso. E você nem se lembra mais de cobrar esse recado, nem ligar para a pessoa, se a pessoa realmente recebeu. Então, é essa certeza, essa segurança que a gente tem que a mensagem foi levada. Mas quando a gente entrega essa mensagem ao Cristo, a gente tem essa mesma percepção? Basta a gente chegar ao final do mês e a fatura está ali para pagar, né? Entra o desespero. Será que a gente acredita que Deus proverá? A gente escuta muito, né? Deus proverá. Não é assim que funciona? E a gente deixa quieto ou a gente fica preocupado?
normalmente a gente fica preocupado. Não é isso? Então, lá em Apocalipse 2:10, diz assim, ó, nada temas das coisas que há de padecer. Ó, lá, uma segurança para a gente. Lá já está dizendo que a gente vai padecer. Então, o sofrimento, ele é inerente ao ser humano. Sempre eu dou um exemplo que dá para a gente levar para muitas coisas, mas vamos fazer uma comparação daquele deficiente físico que nasceu deficiente físico, beleza? Ele não anda, ele está ali numa cadeirinha de rodas. Ele vai chegar na vida adulta, lógico, a gente sabe que tem muitas dificuldades, né? Um monte de coisa, mas na alma dele, será que ele tem mais certeza que ele não vai andar mais? Ele tem mais certeza, mais garantia que a condição dele é aquela que não tem jeito e que ele vive melhor, ou aliás, que ele vive bem, ou aquele que passou por um acidente e ficou numa cadeira de rodas? Qual dos dois tem uma aceitação melhor? Aquele que nasceu. Porque dentro dele ele já acredita. Aquele tinha toda uma vida e de repente está limitado. Então, é mais fácil aquele aceitar do que o mais, o recente. Então, na Bíblia, em várias passagens, fala de sofrimento. Então, todo canto fala de sofrimento. Então, o sofrimento é comum na vida da gente. Então, não é uma palestra, não é uma cerimônia, não é um templo religioso, não é uma oferenda, não é, sei lá, que vai tirar o sofrimento de você. É você que vai tirar. É você que vai esgotar as possibilidades de autoflagelo, né? Porque quando a gente está perturbado é um autoflagelo. Quando você sai daquele dali, você passa a acreditar que foi superado. Outro dia eu fui para um seminário, uma coisinha pequenininha, mas foi muito interessante. Era um seminário que falava do luto, porque não tem dor mais constrangedora do que o luto, né? E a pessoa falava tão bonito, tal, como se a morte fosse aquela coisa mais legal do mundo, que todo mundo aceita que é legal. Aí uma pessoa ficou lá, olhando, escutando, daqui a pouco ela disse assim, olha, eu não concordo com você não. Falou isso o facilitador, né? Eu não concordo, porque a dor é muito grande. Aí começou a dar exemplo. Veja meu pai, veja não sei quem. E a pessoa, realmente, veja, a gente é espírita e a gente tem que ter essa certeza que há um plano espiritual. A gente está aqui de passagem, beleza? Beleza. O luto realmente é difícil, mas ele tem um tempo de acabar. O luto, ele não é eterno. Quando o luto é eterno, ele é o motivo dos nossos sofrimentos eternos. Então a gente entra na saúde mental. O luto, ele deve acontecer. O luto, você vai chorar, você vai sentir a falta, mas ele tem um tempo. Sim, mas o que é que tem a ver com a fatura que eu tenho que pagar? Se você analisasse que a fatura poderia ser um luto, se você analisasse que o seu trabalho, a falta de trabalho seria um luto, se você imaginasse que a sua família seria um luto, talvez fosse mais fácil, né? Essa dimensão, né? Porque o sofrimento, infelizmente e felizmente ao mesmo tempo, ele é inerente ao ser humano e aos animais também. Se você observar os animais, você vai perceber que às vezes a gente vê situações tão difíceis, um animal agredindo o outro arrastando o quarto, né? Os quartos, como diz, né? Outro com ferimento de outra fera que atacou. Então, o sofrimento, ele faz parte. O importante é que a gente saia desse núcleo, que a gente saia desse meio.
tendo a compreensão. Então, quando você entende, quando você compreende que é uma deficiência, esse sofrimento teu que bate a porta todos os dias, que não sai da tua alma, quando você entende que ele é como se fosse aquela deficiência de nascença, talvez seja melhor, mais fácil de você ter o entendimento. Mas vamos lá. Então, olha, lá em Apocalipse fala desse padecer. A gente traz aqui o patrônio dessa casa aqui, eu acho que vocês conhecem a história de Bezerra de Menezes. Conhece? Ele foi uma pessoa eternamente feliz em abundância? Feliz sim, em abundância não. Porque quando ele fez o juramento em ser médico, aí foi que ele sofreu. Porque ele não conseguia ver uma pessoa doente e ele não tratar se não fosse em troca por dinheiro. Ele não vê essa condição. Então, entrou na política, sofreu barbaridade. A família dele foi perseguida. Ele chegou a ter recursos, entrou na política, com certeza, como hoje, né? Lá naquela época tinha bons salários, como hoje tem excelentes salários, mas ele terminou o resto da vida dele na terra praticamente como um pedinte. Né? Por quê? A farmácia, toda a medicação ele pedia, não, faça um valo, o cara, rapaz, a gente quebra. Então, não era para uma pessoa como essa ter terminado seus dias em uma boa casa, uma cama confortável, não. Vítima de um AVC, em cima de uma cama como um pedinte. Porque tudo o que tinha, deu a todos. É por isso que ele desencarnara em 900 e até hoje está no plano espiritual, ajudando um monte de gente. Aparecendo e dando comunicação em terreiros, em centros espíritas, e um monte de coisa. Até uns dias aí, tinha um deputado, não sei se era um deputado, era alguém aí que estava falando, de repente, falou umas coisas lá. Né? E era a palavra de Bezerra. Chico Xavier. Qual foi a bonança de Chico Xavier? Qual foi a moradia de luxo, o transporte, a mansão que Chico Xavier teve? Nem saúde. Desencarnou, doentinho, velhinho, com os olhos que sangrava de noite adentro. E aí? Divaldo, vários anos com a perseguição espiritual que levou ele quase ao suicídio. Aí eu digo a vocês, e eu? Vocês sabem da minha vida? Sabe aí? Sabe? Sabe das minhas dores? Eu sei as dores de vocês? Então, cada um da gente tem as dores. Tem um filme que é Wolverine, eu acho que vocês conhecem, né? Que ele leva um corte e imediatamente cicatriza. Leva 600 tiros e daqui a pouco as balas caem tudinho, o cara tá bom. É espetado por um monte de espada, de ferro, de tudo. Quando tira, ele dá uns gritos, já tá bom. Será que espiritualmente a gente poderia ser um Wolverine? Wolverine espiritual. Olha, cheio de ferida, mas se recuperando. É uma situação a pensar, né? É análogo. A gente pode pensar numa condição como essa. Talvez alguém esteja pensando, tem muita incentivo à aceitação da dor. Não, não é. Não é. A gente tem que falar das verdades, a gente tem que falar das nossas naturezas, daquilo que está nos rodeando. Então, quando você vê o caminho, o jugo de Jesus, essa aliança com Cristo, é Ele ajudando você a carregar o peso, aliviar a tua carga, aliviar, porque neste planeta não se tira carga, se alivia. Né? Parece até que sumiu as dores, mas
neste planeta a gente sempre vai ter aflições. E para a gente ter essa compreensão, eu botei aqui, ó. Se você olhar no dicionário, a palavrinha fé, que agora é tão bonito, né? Tem umas camisetas que dá vontade de eu comprar tudinho, com o nome fé. Mas qual o significado dessa palavrinha aí? Fé. Confiança absoluta em algo ou alguém. Confiança absoluta em algo ou alguém. Em algo a gente tem. Alguém que a gente escolhe. Mas a quem a gente poderia ter mais, a gente é muito discreto. E Emmanuel gosta sempre de dar uns cascudinhos, né? Umas sacudidas. Ele diz assim, ó, fé é confiança plena. Eu não vou questionar. Então, se você chegar aí na rua e perguntar, você sabe o que é fé? Você sabe o que é fé? Todo mundo vai dizer uma coisa. Alguns vão ter ela bem bonita, até com um poema. Mas e ela sabe interiormente o que é fé? Como é que se processa essa fé? No livro Missionário da Luz, tem um capítulo lá que é intercessão. Se eu não estou enganado, deve ser o capítulo 11, intercessão. Tem uma reunião de trabalhadores na casa espírita e uma trabalhadora da casa, médium, ela, Lindaci me confirma se é 11, porque aqui Lindaci é a biblioteca. Então, essa senhora que é Etelvina, né? Etelvina, ela faz parte dos trabalhos da casa e daí ela tem uma prima que está passando por dores horríveis. Veja só, Etelvina, aliás, Esté, que é a prima de Etelvina, ela está passando por dores horríveis. Por quê? Ela tinha casado com um cidadão, Noé, e Noé se matou. Ela passou muita angústia, desespero, porque ela não aceitava como era que o grande amor da vida dela tinha feito uma coisa dessa. Depois de algum tempo ela vai e casa-se com Raul. Raul sempre aquele cara calado. Ela consegue ter 3 filhos com ele, se eu não estou enganado, são 3 filhos. E tem uma casa que tem os mantimentos, tem alimento, Ele é um dono de casa, ele é um provedor. Mas ele é aquele cara calado. E em alguns momentos ela chama, vamos conversar, tal, mas ele, não, está tudo bem, vai embora trabalhar, aquele cara trabalhador. E de repente, Raul se mata também. Só que ela não aceita. Ela diz que, então, as pessoas da rua, os amigos levam o corpo para casa, as pessoas da rua, a polícia, tudo descreve que foi um suicídio. Mas essa prima fica doidinha, perturbada, dizendo que não acredita. Que ela não quer nenhuma maldade com ninguém, não quer nem justiça, mas ela quer ter a certeza, porque ela já tinha perdido um assim. Aí, Etelvina vai dormir, depois dos trabalhos da casa, ela vai dormir, e em sonho, ela desdobra, pega a prima e vai falar com Alexandre, que é o mentor espiritual, inclusive daqueles trabalhos. Veja como é difícil. Às vezes a gente vem da casa espírita querendo logo uma consulta, resolver logo as coisas, mas não é bem assim, né? A gente tem que ir devagarinho. Então ela vai procurar Alexandre e diz, Alexandre, olha, pelo amor de Deus, olha, me desculpe eu estar lhe atrapalhando em tantas coisas importantes e eu com a necessidade da terra, eu estar lhe ocupando. E Alexandre diz assim, ó, a dor, ela está em qualquer lugar. Nós aqui temos nossas dores. Olha, espírito mais ou menos do que a gente, né? Ele já diz isso. Então, ele diz, como é que a gente pode ajudar? O senhor pode dizer se ele realmente se matou, ou se foi um crime? Aí, André Luiz ficou olhando e disse, e aí, Alexandre, como foi? Ele disse, não é hora de dizer. Mas a gente vai investigar. Poxa vida, é um espírito superior. O cara tem conexão, ele tem um Wi-Fi, né, 5G.
E por que ele não dá logo uma resposta? E ela volta para o corpo físico. E André Luiz diz: ô Alexandre, investigar, não dá para chamar o cara, estou usando minhas palavras, viu? Ué, não dá para a gente chamar o cara aqui e dizer: ó bicho, tu morreu de morte matada ou de morte morrida? Aí o Alexandre diz: não, tudo tem que ser num tempo. Vamos sair para uma investigação. E ele sai para a investigação e entra em meditação, né, tal, aí descobre aonde Raul está. Ele diz: olha, vamos ali, mantenha-se em oração que a gente vai até Raul. E quando chega a uma certa distância, ele vê uma pessoa parecendo um espírito, lógico, né, que eles estão todos desencarnados, quase como se fosse como é o nome daquele? Um zumbi. Ele olha assim, ele disse: é ele. Só que tem um monte de entidades. E André Luiz diz: estamos aonde? Ele disse: dentro do matadouro. Como ele se matou, os fluidos vitais deles ainda é muito ativo, os espíritos vão se alimentar daquelas sangrias, né, dos animais, e ele também vai estar de co-participativo do processo. Aí disse: vamos levar eles. Calma, não vamos botar a carroça na frente dos bois. E as entidades, quando percebem, e uma se esquiva, aquela coisa toda, e ele retorna e vai dizer para Esther posteriormente que realmente foi um suicídio. Mas por que ele não resgatou o cara e diz: não, agora você vai ficar bem e tal, tal, tal? Porque ele vê aquela situação e vai à casa da prima dela no horário que todo mundo está em casa, no horário de refeição. E quando ele chega lá, várias entidades comendo junto dele, entidades doentes, pesadas. Olha, o ambiente do lar transformado em um ambiente de perturbação espiritual. Então, quem foi que trouxe essas entidades? Os maus pensamentos, as brigas, ou as influências de pessoas, ou o próprio Raul trouxe de outros ambientes, é aquela coisa toda, né? Então veja que às vezes a gente vem à casa espírita uma vez para resolver uma situação, tá? E quer aquela solução rápida, mas a gente não está fazendo nada em casa. A gente não está vigilante em casa. Vigia, Vânia, vigia. Né? Então, assim, o que é que eu vim buscar ajuda na casa espírita, mas o que é que eu estou transformando o meu ambiente do lar, a minha mesa de janta? Como é que está o meu quarto? Quais são as pessoas que convivem comigo, os ambientes que eu frequento e que eu trago para mim? Então, são as tuas companhias, né? Então, lá em Emmanuel, ele dá uma puxadinha de orelha quando ele diz assim, ó, lá no livrinho Caminho, Verdade e Vida, ele diz assim: um pai não distribui padecimentos, dá corrigenda e toda corrigenda aperfeiçoa. Vocês já perceberam que quando a gente passa uma dificuldade muito grande, a gente volta fortalecido? É bom pensar nisso, né? A gente pode passar 1 ano, 2, em uma dificuldade enorme, mas a gente sempre volta mais resistente. Eu diria vacinado. Quando você passa tempos e tempos no meio de dor, de sofrimento, de angústia, quando você sai, o único caminho que você não quer voltar é aquele. Você pode aventurar outras coisas, mas quando sinaliza desequilíbrio, você já está correndo. Isso é normal da gente. Tem um ditado bem legal, que é: cachorro mordido de cobra tem medo de quê? Linguiça, né? Cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça.
conhece? Da salsicha, né? Então, assim, quando a gente passa por essas perturbações, quando a gente retorna, a gente vem mais fortificado. Daí a gente tem essas duas imagens, que é o Cristo Consolador, que ele sempre está junto a gente. Mas por que a gente só intercepta vibrações complicadas? Porque eu deveria ser assim, quando eu ofereço ao Cristo a minha vida, as minhas problemáticas, quando eu ofereço para Ele, eu tenho que ter a certeza que Ele está com a mão sobre mim. E que aquela mão sobre mim é justamente me dando forças para que eu possa caminhar. E a gente ter a lembrança do carrinho de boi, que como eu disse, né, está bem contemporâneo aí, ó. Jesus é o jugo, né, que nos segura e nos prende àquele caminho, que é o caminho da palavra dele, né? A gente pode apanhar muitas vezes, porque a gente não está pensando direito. Inclusive, esses dias eu estava assistindo lá um programa que tem gente, né, em casa que está viciada em MasterChef, como é? E eu já estou também, não sei fazer nada, mas eu gosto de assistir, né? Eu fico na torcida dos meninos e ela fica na torcida das meninas lá. Aí passou uma propaganda de lutas. E o cara estava lutando, aí naquele intervalo assim, né, que eu não gosto dessas coisas não, mas estava passando lá. Aí no intervalo, o cara ficou batendo nele mesmo. Eu digo, oi? É doido, é? O cara está numa luta batendo nele mesmo. Eu digo, esse está com vontade de apanhar. Aí eu sou meio curioso, eu fui procurar o que é. É para focar, não é? Não sei se vocês sabem, tem alguém que sabe aí? Pelo menos o que eu vi, eles ficam batendo, dizendo assim, foca na luta, foca, né? O que eu vi foi isso, eu não sei se é verdade. Eu digo, poxa, o cara começa uma luta batendo nele mesmo, está pedindo para o outro dar um cacete, né? Então, por que a gente não faz isso, batendo na gente mesmo? Olha, foca aí, ó. Porque a gente só quer focar na sexta, né? Por causa do final de semana. Ou então, se tiver algum feriado. Então, por que a gente não bate na gente? Olha, foca, alô, valores espirituais, olha, né? Acorda. Eu peguei essa mensagenzinha desse livro, que ele é tão incomum assim, a gente não, raramente eu vejo, pelo menos nas feiras, nessas coisas eu não vejo, mas ele é bem interessante. É de Samuel Gomes, que são mensagens de vários espíritos. E eu peguei esse parágrafozinho com essa reflexão. Procure o autoconhecimento como referência da sua vida, pois é nesse processo que estão os valores mais perfeitos e sublimes. A gente precisa, não sei se vai ser interessante para vocês, para mim foi. Procure o autoconhecimento como referência da sua vida, pois é nesse processo que estão os valores mais perfeitos e sublimes. É isso, meus irmãos. É a gente ter essa percepção da fé. Se a gente for ao cristianismo lá de trás, né, aqueles primeiros cristãos, Paulo apanhou tanto, coitado. Se você ler Paulo e Estevão, você vai dizer misericórdia. Você tem que ler o livro com uma franelinha para ir limpando o sangue, porque ele apanhou. Foi preso e apanhava, voltava para a cadeia e apanhava de novo. Estevão apanhou muito, foi apedrejado, porque ele acreditava, né? Então a gente tem vários mártires na história, o próprio Cristo, né? Que é uma história à parte. Foi um mal tão profundo que até o mal se envergonha, porque a lembrança do Cristo ela sempre vai estar presente na espada, né? Nos filmes tem uma espada, quando você vê um filme de espada, você já está vendo o Cristo ali, que ele tem a cruz, né? Você vai segurar. Então assim, tem algumas coisas que passam despercebidas na vida da gente. E o Cristo como o Consolador,
dos nossos dias, eu peguei esse fragmento lá em João, que a gente poderia realmente, de tudo o que foi dito, eu acho que esse fragmento, ele é o mais completo, e que a gente poderia deixar ele reverberar, como é? Isso que Dona Sônia falou, que eu não consigo falar. Que é essa passagem em João 15:13, que diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a vida pelos seus amigos. E foi isso que aconteceu, né? Então, essa passagem eu até coloquei aqui porque hoje eu fiz uma visita a uma pessoa. Eu não posso dizer o nome, nem posso entrar em muitos detalhes, porque a gente trabalha em áreas de risco, onde tem muitas vulnerabilidades, muita invasão, muita usurpação de direitos, e a presença do alimento, da finança, é meio complicado. Então, o que impera muito são as violências das formas que vocês possam imaginar. E a pessoa estava lá pregando a palavra. E a gente conversando citou esse versículo, né? Então, quando estiver na prece, eu posso entrar em mais detalhes para vocês. Tá certo? Então, que bom que a renovação chega. Pode chegar hoje, pode chegar amanhã, ou até em outra existência. Então, é melhor resolver hoje, né? Como diz a história, se você tem uma mala sem alça hoje, não deixe não. Bota ela nas costas e leve, porque vai voltar para pegar a mala. Então, vamos resolver o problema. Então, meus irmãos, a mensagem da noite é esta, e que a gente possa não só escutar, que a gente só está reproduzindo e trocando ideias, mas pegar esses fragmentos das obras, para ter uma compreensão maior, todas as obras de André Luiz, de Emmanuel, a gente vai ter um monte de coisa, tá certo? Então, que a gente possa seguir para os nossos lares em paz, e sempre ter a oportunidade e vir a esta casa para comungar da palavra, da vibração e de um conjunto de coisas boas na vida da gente.